tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito recorrente e muito relevante no nosso dia a dia, que são os miomas. Então, o que é mioma? Mioma ele é um tumor que ele se origina da camada do músculo do útero, aquele músculo que contrai para os bebês poderem nascer, e ele tem um cunho genético, vem seguindo uma hereditariedade da mãe, da avó, do tio, e eles começam a desenvolver geralmente após os 40 anos, podendo também desenvolver em mulheres mais jovens. Eles são tumores que se alimentam, que dependem dos hormônios para poder crescer, então quanto mais cedo eles aparecerem, a tendência de crescimento é de cada vez mais e mais e mais. Então, 1% dos miomas eles têm a capacidade de se transformar em câncer, é muito baixa essa probabilidade, mas elas existem. Então é importante que a gente entenda alguns sinais do nosso corpo, que apresentam durante a doença, para que a gente possa tratar da melhor maneira possível. Ele aparece em 50% das mulheres, hoje no mundo, sendo que a maioria delas depois dos 40 anos. Então, quando essa doença ela aparece antes dos 40 anos, geralmente é uma doença que traz muita dor de cabeça para a paciente, porque é um momento da vida que a mulher produz muito hormônio, então ela alimenta muito esse mioma e eles tendem a crescer e trazer esses sintomas de dor e sangramento com maior recorrência. Então, quais são os sinais e os sintomas que o mioma ele apresenta? Isso tudo depende da localidade, do tamanho e do número de miomas que a gente encontra. Os miomas eles podem se localizar na parte mais externa do útero, que seria como se fosse na pele de fora do útero, que esse é um mioma que a gente chama de subseroso. Ele é um mioma que apresenta geralmente um crescimento muito rápido, mas muito poucos sintomas. A gente tem um outro tipo de mioma que ele chama de intramural, que é o que cresce dentro da musculatura do útero. Esse mioma, ele normalmente apresenta bastante cólica e em alguns casos também pode apresentar sangramento irregular. O mioma submucoso, que é o mioma que se encontra na parte de dentro do útero, acolada naquela camada glandular que menstrua todo mês, que chama endométrio, é o mioma submucoso. Esse mioma submucoso, ele tem uma característica muito recorrente, que é de sangramento. Mulheres que sangram com uma intensidade, com uma frequência muito alta. Então, depois da delimitação, da quantidade, do tamanho e da localização desses miomas, é importante que a gente saiba quais são as razões para que esses miomas sejam tratados. Então, existem 3 razões básicas, que é quando dói, quando sangra ou quando esses miomas crescem muito rápido. A cirurgia para tratamento desses miomas, ela pode ser de algumas formas. O mioma submucoso, que é aquele que fica dentro da glândula, dentro do endométrio, ele é tratado através de um exame chamado histeroscopia, que é muito semelhante à endoscopia. A gente passa uma câmerazinha bem fininha por dentro do colo do útero e remove o mioma através dessa abertura. É uma cirurgia que não tem corte, não tem dor, não tem sangramento e logo após o procedimento a paciente é mandada para casa. Já os outros 2 tipos de mioma, que é o intramural, o da musculatura, e o subseroso, eles são miomas que são tratados geralmente através da laparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva. Então, através de furinhos na barriga, sendo o maior deles de 1 centímetro, a gente faz a liberação desse mioma e retira esses miomas de dentro da cavidade. Uma pergunta muito comum é se é necessário retirar o útero para tratar mioma. E a resposta é não. A retirada de útero ela pode sim ser uma opção naquelas pacientes que não desejam mais ter filhos e também tem miomas, às vezes, de muito numerosos ou muito grandes. As pacientes que desejam ter filhos, elas podem ser tratadas apenas com a miomectomia, que é a retirada apenas do mioma, preservando o útero, preservando a fertilidade e o órgão para que essa paciente possa engravidar no futuro. E naquelas pacientes que não apresentam sintomas de dor, sangramento ou volume do mioma alterado, existe a opção de tratamento clínico, que é feito com medicação. Qual é o objetivo do tratamento clínico? É reduzir as queixas de dor e sangramento dessa paciente.